Bom dia, senhores acadêmicos. É um prazer estar aqui de volta com vocês. E hoje a temática que vamos desenvolver diz respeito ao imigrante, com os seus direitos individuais, coletivos, as suas restrições na nossa Constituição Federal, a forma como tem para regularizar a sua estada ou estadia no país e até aqueles institutos que poderão ser articulados para sua retirada do território nacional por meio de uma extradição, expulsão, deportação ou repatriação. É assim que vamos analisando nessa nova ordem mundial, de mercado mundializado, que todos estão convivendo nesse momento com um cidadão cosmopolita, o cidadão do mundo que está entrando e saindo de países, de pátrias, estados internacionais, com as fronteiras, divisas flexibilizadas. É este o panorama atual hoje. E assim todos estão querendo receber esse imigrante e até evitando usar aquela expressão estigmatizante de estrangeiro, como se tivesse uma versão ao novo, ao moderno, nesse plano de neofobia. Então, os países, os estados, estão esperando receber essa mão de obra qualificada deste imigrante por tudo que ele está trazendo de fora do seu país, que espera seja moderno, desenvolvido, e aquele país subdesenvolvido ou em desenvolvimento que esteja recebendo possa acolher essas novas técnicas, esse know-how de ideias e conhecimentos que esse imigrante poderá estar trazendo a partir das atividades laborais que venha desempenhar no país que o recebeu. Cabe esclarecer de plano a diferença de nomenclaturas, de termos que são muito utilizados nesse contexto, e aí vamos fazer esse diálogo com a língua portuguesa para diferenciar imigrante de emigrante e migrante. O imigrante é aquele que vem de outro país para, por exemplo, o Brasil, aqui chegando na condição de turista ou autoridade que está aí desempenhando as suas atividades numa embaixada, num consulado, ou alguém que esteja nesse âmbito desportivo, atletas, que vem participar de competições. Então, a imigração é esse processo de alguém que vem de fora agregar-se no outro país. De outro lado, o imigrante é aquele que sai do seu país rumo a outro estado internacional, em busca de trabalho, emprego, ou para realizar alguma atividade profissional, como se verifica aí dos jornalistas, esportistas, que vão estar ali fazendo cobertura de jogos, atividades esportistas. E mais do que isso, os plenipotenciários, que é aquela equipe que desenvolve seus trabalhos nas relações diplomáticas de um país, e eles estão em constante viagens a outros países, estados. Quando eles saem do Brasil rumo a outro país, eles estão aí caracterizados nessa condição de emigrante. Mas ainda há outra expressão que deve ser desanuviada, diferenciada nesse contexto, que diz respeito ao migrante. É aquele que, dentro do seu próprio país, pátria, articula-se entre estados internos, os entes federativos, municípios, regiões, viaja o tempo inteiro, está sempre se locomovendo. Então esse seria o migrante. Mas importa aqui esclarecer, nesse universo, que o legislador constitucional buscou trazer a equiparação ou assegurar a isonomia ou igualdade entre os imigrantes e os brasileiros. É isso que fica bem evidenciado ali no artigo 5º da Constituição Federal, dizendo que todos são iguais perante a lei, assegurando-se aos brasileiros e estrangeiros residentes nesse país
a inviolabilidade dos direitos à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. A intenção do legislador realmente foi a melhor possível de se buscar esse aspecto de isonomia, de igualdade. Mas nós vamos verificar que no transcurso do texto constitucional e de leis esparsas e infraconstitucionais, há determinadas restrições para o imigrante nesse país, até por uma questão de segurança, de proteção a sigilos, de defesa nacional, de soberania. Por exemplo, o artigo 12 da Constituição Federal, do seu parágrafo 3º, nesse plano excepcionalizador para o imigrante que chegou para esse país, diz que alguns cargos serão exercidos apenas por brasileiros natos, ou seja, deverão ser exercidos de forma privativa por brasileiros natos, e são eles: o cargo de presidente da República, de vice-presidente da República, o cargo de presidente do Senado Federal, da Câmara de Deputados, o cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal, das carreiras diplomáticas, de ministros de defesa e de oficiais das Forças Armadas. Pela importância, envergadura desses cargos, principalmente no que alude a resguardar a segurança nacional, a soberania do Brasil, o imigrante não poderá assumi-los. E principalmente lembrando que parte desses cargos aí, como o de presidente do Senado, de presidente da Câmara de Deputados, o vice-presidente, o presidente do STF, nesta ordem de substituição ao presidente da República nos casos de impedimento ou vacância, eles poderão chegar ao cargo máximo da República Federativa do Brasil, e por isso esse zelo especial da nossa legislação constitucional neste particular. Mas nós ainda vamos encontrar outras limitações em relação a esse imigrante aí no texto constitucional, por exemplo, de inscrição para cargo eleitoral, concorrer a um cargo eleitoral. Há uma vedação no texto constitucional e, da mesma forma, no sentido de receber investimentos de empresas ou estados internacionais em partidos políticos com fundos. Há uma vedação nesse sentido. Vamos analisando ainda de que as empresas de jornalismo, de radiodifusão, pelo poder de persuasão e difusão de ideias que trazem esses instrumentos e mecanismos, eles jamais poderão ser de propriedade de imigrantes. Muito se fala que parte de alguns veículos no Brasil seriam de imigrantes. São diálogos que são propalados, mas ainda não provados. E, enfim, a gente ainda verifica aí uma restrição, uma limitação em relação a esse imigrante no que diz respeito à aquisição de áreas de terras. Há essa previsão constitucional lá no artigo 190, de que o imigrante tem limitação para a aquisição de terras nesse país. Não obstante, observa-se que muitas pessoas são utilizadas para promover essas aquisições em nome dos imigrantes, como se fossem laranjas, essa é a expressão utilizada por essas pessoas que estão aí praticando essas simulações. E nesse aspecto vai se constatando, principalmente no agronegócio, que as maiores empresas que estão explorando aí soja, milho, arroz, são de propriedade de grandes empresas multinacionais, ou seja, de diretores, de proprietários imigrantes, que adotaram algumas outras pessoas aqui no país para fazer a transferência para os seus nomes. E nesse aspecto a gente observa ainda que deixa de ser cumprida ali esta exigência do Estatuto da Terra, que é a Lei 4.504/64, de não se ter a presença de latifúndios, extensas propriedades improdutivas, ou, de outro lado, cumprir
o que exige o nosso Código Florestal, que é a reserva legal ambiental de áreas ali ao lado daquelas que estão sendo produzidas, que sejam motivo da produção. Reservar, fazer uma reserva, um parque de uma área ecológica, ambiental, para proteger nessa perspectiva aí da sustentabilidade ambiental. Mas seguindo adiante, nós vamos verificar que para os imigrantes virem ao nosso país, apesar da flexibilidade de fronteiras, limites, o país impõe algumas exigências, por exemplo, que eles adentrem o país por meio de um passaporte vistado para o seu país de origem, autorizado, e lá ainda esclarecendo qual o tempo de duração deles por aqui, temporariamente, como turistas, período mais prolongado ou definitivo. Tudo isso deve ficar bem esclarecido nesse documento de acesso ao nosso país. Mas mesmo assim, muitos desses imigrantes não vêm aqui apenas por uma atividade profissional, ou se estão numa situação regular, aí de passaporte avistado, eles cometeram crimes anteriores em seus países. E daqui a pouco chega a notícia por meio do ministro das Relações Exteriores, ou do Itamaraty, exigindo que eles venham cumprir ou pagar as suas penas por consequência daqueles crimes praticados anteriormente. E por isso mesmo que nós temos aí a lei de imigração, que traz essa circunstância de extradição, expulsão, deportação e repatriação. A nossa Constituição Federal traz em seu corpo, inclusive, de forma muito clara, dizendo que o brasileiro nato não será extraditado. E apenas o brasileiro naturalizado por crimes comuns praticados anteriormente à naturalização ou por envolvimento de tráfico de entorpecentes. Mas não será, mesmo esse brasileiro naturalizado, extraditado por crime político ou de opinião. Uma vedação expressa. O Brasil viveu momentos difíceis durante o regime militar, ali nos idos de 1964 a 1985, com os reflexos daquele ato institucional número 5, que restringiu e limitou direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. Muitos brasileiros, nesse plano de intelectuais, músicos, políticos, foram expatriados, mandaram para fora do seu próprio território. Então, hoje, a nossa Constituição Federal se acautela muito nesse aspecto. Não há essa possibilidade mais de um nacional ser mandado embora do seu próprio território, que é a figura chamada expatriação, que muitos autores dizem que seria uma sinonímia de degredo ou banimento. Degredar, banir o nacional do seu próprio território. Muitas vezes surgem nesse aspecto aí as figuras de asilo e exílio. O asilo é uma situação que existe entre estados, países, por meio de tratados internacionais, no sentido de abrigar um chefe de estado de outro país, para que ele não venha sofrer uma penalidade exacerbada, como o Brasil recebeu aqui no estado de Goiás, ali na cidade de Itubiara, na fazenda de um ex-governador Ari Valadão, o ex-ditador do Paraguai, Stroessner, ficou por algum tempo ali nesta condição de asilo político. Foi recepcionado pelo país, abrigado aqui internamente. E o exílio, diferentemente do asilo, é uma situação em que o nacional, não satisfeito com o sistema, forma e regime de governo do seu país, pede exílio a outra pátria, a outro país, para ali residir, até, quem sabe, que modifique ou altere aquele regime, sistema e forma de governo do seu país. Nós vimos que durante o regime militar, muitos brasileiros foram para fora do país porque bateram de frente diretamente com o regime militar.
Tivemos políticos como o saudoso Leonel Brizola, de outro lado, Gilberto Gil aí na música, junto com Caetano Veloso, e outros tantos que tiveram que deixar o país, até que nós tivéssemos essa possibilidade de aqui internamente ser alterada a forma, o sistema e regime de governo, quando eles então regressaram de volta ao país. Mas às vezes, como nós dizemos, nem tudo que traz o imigrante a esse país são boas intenções de estar aqui na condição de turista ou praticando atividade profissional, laboral, como repórter, ou no contexto de relações diplomáticas de uma embaixada ou consulado. Às vezes o imigrante chega por cá com a intenção de articular ou complementar uma atividade criminosa no âmbito internacional, como tráfico de drogas, tráfico de bebês, articular a prostituição internacional ou a venda clandestina de órgãos e tecidos humanos nesse plano internacional. São circunstâncias que muitos vêm para o país nessa condição. E aí é a hora do Brasil, portanto, articular, sendo o caso, a extradição, a expulsão, deportação, repatriação. A extradição é relação a um imigrante ou brasileiro naturalizado pelos crimes cometidos em outro país, mas que esses crimes também sejam penalizados pelo Brasil e que o Brasil tenha relações diplomáticas com aquele país. Porque o Brasil não vai extraditar o imigrante que esteja aqui, por exemplo, para ser condenado à pena de morte em outro país. O Brasil não tem esse tipo de penalidade aqui. Ou entregado por um país que vai repassar para um terceiro país. Não. Nós temos previsão desse procedimento da extradição ali dentro da nova lei de imigração, a lei 13.445 de 2017, e deixa bem claro essas circunstâncias. O ato de extradição será assinado pelo presidente da República. Nós tivemos algumas situações sui generis envolvendo essa extradição no Brasil. Por exemplo, por aqui nós tivemos a figura do ladrão do século passado, Ronald Biggs. Ele assaltou o trem pagador da Inglaterra e, com dinheiro em mãos, conseguiu adentrar na América Latina e chegou ao Brasil. E chegando ao Brasil foi orientado por um advogado que aqui deveria casar-se e ter um filho, porque essa criança asseguraria ele no território brasileiro. Havia um equívoco nisso, porque a nossa lei de imigração, 13.445 de 2017, contempla a possibilidade de um imigrante permanecer no país quando ele cometeu um crime neste território. Ele, ao invés de ser expulso, ele permanecerá no país para cuidar da sua criança, do seu filho, assistir nas suas necessidades físicas, afetivas e assim por diante. Essa seria, portanto, uma situação de expulsão e não de extradição. Então, o Ronald Biggs deveria ser extraditado, mas os presidentes que deveriam fazê-los não fizeram. E o Ronald Biggs, de forma equivocada, terminou permanecendo no país para assistir o seu filho, que leva o nome de Mike, e participava daquela banda musical dos anos 80 com o nome de Balão Mágico. Mas, notadamente, a situação equivocada, porque no caso dele, como já dissemos, de forma reiterada, deveria se dar a extradição. E no final da vida dele, ele já muito adoentado e sem dinheiro, ele voluntariamente se entregou ao governo inglês para ali receber um tratamento VIP até o final dos seus dias, que deram logo na sequência. Essa situação gerou um desgaste diplomático entre o Brasil e a Inglaterra. Todos sabem, em nível de história, o quanto a Inglaterra ajudou o Brasil a conquistar a sua independência de Portugal, inclusive assumindo parte desse ônus. Então, o Brasil jamais deveria ter criado resistência a assinar a extradição de Ronald Biggs.
como fez recentemente o ex-presidente Michel Temer, que é um professor constitucionalista, e aqui nós estávamos com a outra circunstância envolvendo um imigrante, Cesare Battisti, da Itália, que ali teria cometido diversos crimes, e faltava um presidente assinar a sua extradição. E veio Michel Temer imediatamente, fez o ato e rubricou e mandou ele embora. Uma pessoa que, até para os jornalistas, autoridades policiais, se posiciona de forma cínica, sorrindo o tempo inteiro em frente às autoridades brasileiras, mas foi extraditado. Então, diferentemente da extradição, que vai dar nessas circunstâncias, como aqui dissemos, de um imigrante que está aqui, muitas vezes chegou ao país até de forma regular, com passaporte, vistado, fez família por aqui, domicílio, patrimônio, mas deixou crimes para trás e precisa responder por eles. Então o Brasil promove a sua extradição. O evento expulsão seria aquele em que o imigrante, embora em situação regular dentro do país, cometeu o crime aqui em solo brasileiro. Ele deverá cumprir a sua pena e, após cumprir, ele será expulso para o seu país ou pátria de origem. Há exceções aí que essa nova lei de imigração traz, por exemplo, se eu tiver um filho, ou se eu tiver um casamento, união estável, duradoura, comprovada judicialmente, ou se ele tiver mais de 70 anos já na condição de idoso, e tem mais de 10 anos que esteja no país, ele também não seria expulso, permaneceria no país. São exceções que se apresentam aí nessa lei de imigração. Mas, de outro lado, nós vamos ter a deportação. A deportação ocorre quando o imigrante está em situação irregular no país. Conseguiu adentrar o país sem passaporte listado e um belo dia, numa abordagem da polícia civil ou militar ou federal, ele não tem documentos e é encaminhado para a carcelagem da Polícia Federal no afã de conseguir dinheiro, valores para custear o seu regresso ao seu país de origem, sua pátria. Mas se ele não tiver, o país, o Brasil, vai custear o seu retorno ao seu país de origem. De outro lado, o evento chamado repatriação, segundo a doutrina constitucionalista ou internacionalista, orienta que é aquela situação em que o imigrante está chegando para o país por meio de uma aeronave, de uma embarcação ou de um veículo que faz tráfego internacional. E sabendo que ele está em situação irregular, a Polícia Federal é avisada por a Interpol ou por qualquer outro meio ou mecanismo legal, e antes que esse imigrante pise ou toque em solo brasileiro, ele é mandado de volta para seu país de origem, sua pátria, com ônus para aquela própria empresa que o trouxe, seja a embarcação, a aeronave, um ônibus de viagens internacionais, que deverá conduzi-lo de volta ao seu país de origem. E nós teremos também essa figura da chamada expatriação. O Brasil teve um momento em que os nacionais, durante o regime militar, de 1964 a 1985, que discordavam desta forma de governo, foram mandados para fora do país. Isso seria ser degradado, banido ou expatriado. São sinonímias que são adotadas. Hoje, por exemplo, a nossa Constituição Federal traz de forma explícita que não haverá pena de banimento. O nosso ordenamento jurídico, banir a pessoa é tirar o nacional do seu próprio território. Isso também é tratado por expatriação pelos doutrinadores internacionalistas e assim outros que nós trabalhamos buscando essas orientações. Mas, às vezes, o imigrante está aqui no território há algum tempo, já tem domicílio, já constituiu família, os seus filhos estão chegando e eles querem alcançar a nacionalidade brasileira de forma derivada. Porque a nacionalidade de forma originária é para aqueles que nasceram nesse solo. O Brasil adota o critério jus solis. Todo e qualquer cidadão nascido em solo brasileiro, seja imigrante ou brasileiro,
terá nacionalidade brasileira. E o Brasil ainda adotou o critério jus sanguinis por exceção, aquelas situações em que brasileiro a serviço da pátria brasileira tiveram seus filhos lá fora, num estado que não poderão trazer para seus filhos a nacionalidade daqueles países. Então eles automaticamente já serão considerados brasileiros natos. Mas ainda abriu mais uma circunstância dizendo: os filhos de brasileiros que nascerem em um estado que adota o jus sanguinis, que é esse critério que leva em consideração a origem daquela criança, se traz o mesmo sangue dos nacionais daquele país ou daquele estado. Então o Brasil trouxe uma segunda circunstância, que é aquela: essa criança que nasceu no estado, principalmente aqueles estados orientais e parte da Europa mais conservadora, como França e Itália, que adota o jus sanguinis, antes da maioridade eles poderão vir para o Brasil e a qualquer tempo, ao atingir a maioridade, 18 anos, a plenitude, poderão optar pela nacionalidade brasileira. Então nós temos aí a situação de uma nacionalidade originária e derivada. A originária é aquela em que todos os que nascerem em solo brasileiro serão brasileiros natos. A nacionalidade derivada vem por consequência de um pleito de naturalização ordinária ou extraordinária que será formulado por meio dos imigrantes que aqui residam. E, é claro, desde que preencham as condições e circunstâncias exigidas por lei. A naturalização ordinária, que uma vez deferida pelo ministro da Justiça, porque é o órgão, instituição competente para apreciação, pode gerar o que nós chamamos de nacionalidade derivada. A Constituição traz de seu bojo, ali no artigo 12, essas circunstâncias, por meio de seus incisos 1, 2, alíneas A, B e C, dizendo que se o imigrante reside no país há mais de ano, não possui condenação criminal e no seu país de origem fala língua portuguesa, ele poderá pleitear essa naturalização ordinária. De outro lado, se esse imigrante está aqui no país há mais de 15 anos, sem condenação criminal, independentemente de falar língua portuguesa do seu país de origem, ele poderá pleitear a chamada naturalização extraordinária. A nossa Constituição ainda abre um precedente aí, no artigo 12, para a pátria-mãe ou os nossos irmãos lusitanos, que é Portugal, dizendo que eles poderão pleitear a nacionalidade brasileira, desde que nas mesmas condições ou circunstâncias, eles também concedam para os brasileiros lá naquele território de Portugal. É assim que vamos caminhando aí, então, por meio desses mecanismos que poderão trazer a nacionalidade originária ou derivada por meio dos processos de naturalização ordinária e extraordinária. Mas esses critérios jus solis e jus sanguinis, que nós dissemos que o Brasil adota, o jus solis, direito do solo, quem nasce nesse solo será brasileiro, mesmo os imigrantes vindos de outra pátria. E o critério jus sanguinis, que é um critério do direito do sangue, que leva em consideração, para que uma pessoa possa ser nacional, que ele traga o sangue daqueles demais nacionais daquele país onde nasceu essa pessoa. O Brasil adota esse critério por exceção, como aqui dissemos. Mas diante desses dois critérios, nós poderemos ter situações de adjetivação com o nome de apátrida, ou reimátulos, ou polipátrida. O apátrida, ou reimátulo, seria, por exemplo, aquela criança brasileira que nasceu no território do Japão, que adota esse critério jus sanguinis. Então, por ela não estar ali a serviço da pátria brasileira, em tese seria consignada na sua certidão de nascimento a condição de apátrida ou reimátulos, ou seja, pessoa sem uma nacionalidade, sem pátria. Mas, de outro lado, nós poderíamos ter
uma situação de imigrantes que já trazem consigo, dos seus países de origem, suas pátrias, o critério jus sanguinis, como, por exemplo, Itália, França, Alemanha. E se, porventura, eles vierem para uma pátria como o Brasil, que adota o critério jus solis, e aqui se casarem, a criança deles, além de trazer consigo a nacionalidade dos seus países de origem, pelo critério jus sanguinis, também terá a nacionalidade brasileira pelo critério jus solis. Vamos ilustrar uma situação, por exemplo, uma francesa e um italiano vieram para o Brasil na condição de namorados. Aqui se casaram e tiveram uma criança. Essa criança nasceu no solo brasileiro e, portanto, conforme o critério jus solis adotado por regra pelo Brasil, os nascidos em solo brasileiro serão brasileiros nato. Então ela terá nacionalidade brasileira. Mas além da nacionalidade brasileira, ela traz consigo a nacionalidade dos seus pais. A mãe francesa, o pai italiano, que tem aí o critério jus sanguinis, que são passados hereditariamente para os seus filhos. Então, numa adjetivação, essa criança seria franco-ítalo-brasileira. Ela receberia nacionalidade de 3 países. Existe essa possibilidade, haja vista que muitos países adotam critérios jus sanguinis e critério jus solis para definir a nacionalidade daqueles que nasceram no seu solo, no seu território. E até para aqueles que não terão, por exemplo, a nacionalidade quando uma criança brasileira nasce em um país ou estado que adota o critério jus sanguinis. Mas alguns países têm flexibilizado essa situação diante de um mundo novo que surge. Essa nova ordem mundial de mercado mundializado é exemplo do Japão. O brasileiro casando-se com a japonesa, ele vai adquirir a nacionalidade japonesa. De outro lado, caso um brasileiro vai para o Iraque, e ali já está trabalhando com família, constituída com seu patrimônio, caso queira, naquele território que adota o critério jus sanguinis, alcançar aquela nacionalidade, basta que ele ingresse nas Forças Armadas daquele país. E assim outros países também vão adotando critérios flexibilizadores no tocante a este regime ou situação bastante endurecida e conservadora que é o jus sanguinis. Mas ainda tratando desses aspectos que nós falamos aqui da naturalização ordinária e naturalização extraordinária, e é claro, por sua vez, a nacionalidade originária e derivada, é preciso salientar que a regra é que o brasileiro não perderá a sua nacionalidade, mas há exceções para isso. Se, por exemplo, esse brasileiro foi para o exterior, em outro estado, pátria, e ali exercendo as suas atividades profissionais como inúmeros jogadores de futebol, aquele país exige que ele adquira a nacionalidade local e abra mão da sua nacionalidade de origem. E nós vamos encontrar na Constituição Federal dispositivos dizendo que quando estivermos diante de uma situação de prática nociva à pátria brasileira, praticado por meio de um brasileiro naturalizado, através de uma sentença judicial, ele poderá perder essa nacionalidade brasileira derivada, adquirida aí por um processo de naturalização ordinário ou extraordinário. Mas, de outro lado, nós vamos ter o nosso brasileiro nato, nascido no solo da pátria brasileira, conforme rege o critério jus solis adotado por regra pelo país e, por exceção, o critério jus sanguinis. Esse brasileiro nato em dias de aldeia global, nova ordem mundial, fronteiras flexibilizadas, como tanto estamos falando aqui, reiterando, eles estão saindo.
para a prática de suas atividades esportivas em outros países, ou até outras habilidades profissionais, médicos, engenheiros, pesquisadores, professores, jornalistas. E muitas vezes o país que esse brasileiro nato se encontra atualmente exigiu dele que ele adquirisse aquela nacionalidade local e abrisse mão da sua nacionalidade de origem. Então, temporariamente, esses brasileiros ficaram sem a sua nacionalidade originária de brasileiros. Recentemente se vê no Congresso uma PEC nesse sentido para proteger a situação desses brasileiros que são, por consequência de uma atividade profissional fora do seu país, obrigados a abrir mão da sua nacionalidade originária para que eles possam readquiri-la. São circunstâncias que se apresentam aí com essa necessidade de reacomodação ou readequação do texto constitucional para proteger os nossos brasileiros que estão saindo em busca de trabalho, atividade, mas certamente regressarão a essa pátria e querem ter de volta a sua nacionalidade originária de brasileiros natos. Mas esse imigrante, que um dia chegou em terras brasileiras, aqui constitui sua família, domicílio, patrimônio, filhos, vai chegar um momento que vai falecer. E o Brasil traz regramentos para essa sucessão estrangeira. E traz isso desde a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, LINDB, dizendo que as sucessões de estrangeiros com domicílio no país que aqui deixou cônjuge, filhos e patrimônio será aplicada a lei brasileira, salvo se não seja mais favorável à lei pessoal de decujos. A exceção que se cria é essa parte final aí dizendo que se porventura esse decujus, falecido, imigrante que tenha falecido no Brasil ou fora daqui, e se ele faleceu fora daqui, a lei pessoal dele lá no país de origem dele seja mais favorável, poderá as partes, os herdeiros, escolher aquela lei. Mas não sendo, será aplicada a lei brasileira. Nós temos que o artigo 5º da Constituição Federal de 1988 recepcionou esse dispositivo da sucessão estrangeira que foi tratado inicialmente pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, e hoje nós temos também dispositivos tratando sobre a regência dessas sucessões estrangeiras no nosso Código de Processo Civil 2015. Nós devemos lembrar ainda que, em favor do imigrante, aqui tem a imunidade diplomática. O Brasil tem relações diplomáticas com diversos países. E cada país desse que tem relações diplomáticas com o Brasil vai ter um pedaço do território brasileiro ali, numa condição de neutro, para estruturar as suas embaixadas, órgãos, estruturas administrativas, consulado. Da mesma forma, o Brasil também terá, lá naquele país, esse espaço físico para a estruturação dos seus órgãos e repartições. E a eles serão concedidas essa chamada imunidade diplomática, que é uma inviolabilidade em relação às suas opiniões, gestos e até ações criminosas. E ela chega a ser tão ampla e favorável que contempla, em algumas circunstâncias, até imunidade tributária em favor desses embaixadores, embaixatrizes, cônsules, consuletes, seus familiares e aquelas pessoas que estejam atuando nesses órgãos de embaixadas e consulados. Então, é uma garantia muito expressiva e ampla que é essa imunidade diplomática, que não deve ser confundida com a imunidade parlamentar que o Brasil traz de forma relativa e absoluta para os seus parlamentares, ou seja, aqueles que estejam vinculados a um cargo político durante um mandato, por determinado período e na circunscrição eleitoral para o qual for eleito. Por exemplo, nós temos a imunidade parlamentar absoluta, que traz a inviolabilidade em relação aos parlamentares,
vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores em relação às suas opiniões, atos, práticas que são articulados durante o exercício de seus mandatos e para a circunscrição eleitoral para o qual foram eleitos. Seria, portanto, essa imunidade parlamentar absoluta, mas nós teremos a imunidade parlamentar relativa, que diz respeito à inviolabilidade dessas autoridades políticas que estão aí no parlamento no tocante aos crimes comuns. O vereador, por exemplo, não está investido desta inviolabilidade em relação aos crimes comuns, que é a imunidade parlamentar relativa. Mas o deputado estadual, deputado federal e senadores estão investidos, desde que se trate de crimes comuns que não tenham sido praticados no aspecto flagrancial, ali no crepitar das chamas ele tem sido pego, e que também não se trata de crimes inafiançáveis. Nesse caso, a Casa Legislativa do deputado estadual ou o Congresso Nacional ali, em relação aos deputados federais e senadores será ouvido sobre a possibilidade de suspensão ou não desse processo até o final do mandato. Então restam aí bem diferenciadas as imunidades diplomáticas das imunidades parlamentares relativas e absolutas. Foi um prazer estar aqui com vocês, o nosso agradecimento pela sua companhia, por mais este momento. Se esses assuntos, essas ideias, esses procedimentos trouxeram alguma informação valiosa para a sua existência, do seu vizinho, da sua vida em trabalho ou comunidade, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e até o nosso próximo encontro.